sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Crer, primeiro episódio do ano de 2025. E, gente, esse ano vamos elevar o nível. E para começar, já trouxe uma pessoa muito top aqui para ter uma conversa maravilhosa com a gente. Ela é palestrante, escritora, mentora e consultora de investimentos. Olha o nível, gente. Mais umas coisinhas aí que eu vou deixar ela mesma contar para vocês. Então, seja muito bem-vinda, Flávia Alves. Obrigada, Kai. É uma honra estar aqui com você, iniciando o ano de 2025, sendo aí a primeira a conversar com você e trazendo aí um assunto tão importante para a vida de todos, né? Falar sobre Pois finanças. E eu estou muito honrada de estar aqui com você. Eu agradeço muito você ter aceitado o convite e estar aqui. Gente, ela não é daqui de Sorocaba, então ela veio aqui, né, para nos prestigiar e para ajudar vocês aí com muito conhecimento aí para quem quiser começar o ano com o pé direito. Aproveitem que vai ter muita coisa boa. Mas antes da gente entrar em alguns temas específicos, Flávia, eu vou pedir para você se apresentar. Conta um pouquinho quem é você. Até mesmo a gente se conheceu, né, no ano passado. Queria Sim. conhecer um pouco mais da sua história. Então fique à vontade para falar quem é a Flávia Alves. Bom, Flávia Alves é uma mineira, nascida em Belo Horizonte, que ganhou o mundo, né? Já morei em vários lugares, eu falo que eu tenho um pouquinho de cigana. Você é nômade, então, né? Nômade, sou. E recentemente, já tem 2 anos que eu estou aqui em Sorocaba. Ó, desculpa. Jundiaí. Tá aqui, tá Isso, tô pertinho, próxima. vai. O ano passado eu tive a oportunidade de conhecer Sorocaba e amei a cidade, o povo Então daqui. você já tá cocriando você morando aqui Já. já. Você viu que sua fala já tá, né, no caminho já. Vim pensando sobre isso, eu acho que é por isso que soltou, sabe? Tá vendo? E gostei de vir, comecei a participar de eventos de networking aqui em Sorocaba. Amei a energia da população, do povo aqui. Em Jundiaí também tem? Tem alguns eventos, sim. Legal. E desde então, nós tivemos a oportunidade de nos conhecer, né? E foi uma honra poder estar aqui falando um pouquinho de quem eu sou. Minha formação é em engenharia industrial mecânica. Uhum. Me formei e trabalhei nessa área durante 20 anos no mundo corporativo. Em 2019, eu tive que fazer uma transição de carreira por motivos de saúde. E no meio das incertezas, eu falei, vou voltar a estudar. E resolvi aprender a colocar o dinheiro a trabalhar por mim. Mas nesses 20 anos você estava trabalhando como engenheira mesmo. Trabalhei durante um período na área automobilística como engenheira. Uhum. Depois eu migrei para a área de compras, suprimentos. E trabalhei aí durante 17 anos na área de suprimentos. Legal. E quando eu concluí, eu saí na liderança de uma equipe, mas o meu organismo começou a gritar por questões de saúde. E eu tive um ultimato da minha médica que eu precisava parar para cuidar de mim. E aí, nesse momento, foi um momento de incerteza, porque... O corpo começa a gritar, né? Começa a gritar. Eu falo que eu tive um burnout sem saber, na época eu não diagnostiquei com esse nome. É que, na verdade, o burnout é algo mais falado recentemente, né? Nos Sim, últimos anos, né? sim. Então, assim, teve muita gente que talvez teve um burnout há 10, 20 anos atrás E não nem sabia. sabe, exatamente. Exato. Então, hoje, quando eu olho as características, eu estava muito enquadrada ali. Uhum, E quando eu tive que parar, o meu maior receio era a minha questão financeira. uhum. Porque durante todos os anos eu sempre tive aquela preocupação e aquela organização de guardar, Uhum. mas não sabia investir. O que é o investir? Muitas pessoas falam assim, investimento, mas as pessoas não entendem bem o que é e acham que investimentos é só para quem tem muito dinheiro, só para quem é rico. Uhum. E isso não é uma verdade. Né? Investir é simplesmente você pegar parte dos seus recursos provenientes da sua renda e aplicar de forma que o dinheiro comece a trabalhar para você através dos juros compostos. Uhum. E aonde, quando você adquire esse conhecimento, você consegue ter um retorno maior do seu investimento do que você simplesmente deixar aplicado em produtos bancários. Uhum. Porque ali você vê que o banco ele tem uma parcela, o fundo de investimento que você está colocando ali também vai ter uma taxa de administração. Então, você vai perdendo parte dos seus recursos quando você não tem o devido conhecimento ou uma pessoa para te instruir adequadamente, para você ter o melhor retorno do seu investimento. E ao longo desses anos, né, desses 20 anos, eu sempre tive o hábito de poupar e de guardar.
mas não sabia investir, porque eu trabalhava, fazia os meus aportes, mas o dinheiro não se multiplicava. No final das contas, quando eu parava para avaliar o decorrer do ano, eu via que a única coisa que crescia meus aportes eram os meus aportes que eu fazia ao longo do ano, e não o dinheiro se multiplicando. Então, quando chegou esse momento de sair do mundo corporativo e parar de trabalhar, eu quase entrei em crise, porque eu falei, cara, esses anos todos eu corri, o que a grande maioria faz, né? Corrida dos ratos, que a gente chama. Pai rico e pai pobre fala muito da corrida dos ratos. Até trouxe aqui o livro, ó. Pai rico e pai pobre. Isso, eu amo esse livro, foi um livro que foi um divisor de águas para mim. E o que acontece? A gente passa a vida correndo atrás do recurso financeiro e não conseguimos aprender a colocar esse recurso a trabalhar por nós. Só nós trabalhamos por ele. E foi o que aconteceu comigo. A minha saúde foi embora, porque eu estava numa corrida insana, porque o mundo corporativo exige muito da gente, dependendo da área que você trabalha. E eu ganhei recurso, tive, sim, retribuição, fruto do meu trabalho, fui bonificada várias vezes ao longo da minha carreira, porém o dinheiro estava ali, estagnado. As instituições financeiras fazendo dinheiro com o meu dinheiro, Sim. E eu não. Sim. Então, mas assim, isso que você trouxe é porque também a gente vive num país onde a educação financeira não existe, né? Exato. Então, assim, Camila, no ensino médio nunca aprendi nada. Não é ensinado nas Faculdade, escolas. nunca. MBA, vi um básico do básico ali. Isso já num nível de MBA, né? Sim. Uma pós-graduação. Então, assim, você não fala, tem, não tem. Não tem. Eu me formei em engenharia e você fala assim, nossa, ela é boa em cálculos. Cara, é boa em matemática. Isso não é ensinado. Não muda nada, exatamente. não explica nada. Então, assim, na engenharia você aprende a ter um raciocínio lógico mais rápido, mas você não aprende a questão da matemática financeira. Você não entende a lógica dos juros compostos. Eu só fui ouvir falar em juros compostos, passivos, ativos no MBA, porque o meu MBA era em economia. Sim. Então, o mínimo eu precisava ali ter esse O básico entendimento. foi introduzido a você com relação mas assim, a as isso. diferenças de taxas, de juros, de não sei o que, de investimentos, nem isso eu vi. E aí, o primeiro livro que me deu um start foi Os Segredos da Mente Milionária. Depois veio esse do Pai Rico e Pai Pobre. Mas Os Segredos da Mente Milionária, gente, eu indico pra quem quiser, porque esse livro, ele fala de uma forma muito simples para qualquer leigo que queira entender um pouco sobre como melhorar a gestão financeira, né? Exatamente. Também foi um livro que foi um divisor de águas. Eu comecei gradativamente, fui buscando informações. Por quê? Porque eu tinha sede de colocar o dinheiro a trabalhar por mim também. Sim. E aí, quando chegou nesse momento de sair, eu falei assim, não, cara, o que eu vou fazer agora? E aí comecei a orar a Deus, pedindo uma direção. E ele me trouxe a oportunidade de fazer um MBA em investimentos, que estava sendo fomentado em 2020, finalzinho de 2019 para início de 2020, da XP, junto com a Infomoney e com o IBMEC. Por quê? Porque estava se prevendo que a Bolsa ia crescer muito em 2020, estava tendo um movimento e que teria uma migração das pessoas da renda fixa para a renda variável. E não tinha Total, né? Por conta da pandemia, principalmente. Isso. E não tinha profissionais capacitados para atender essa demanda. Então, eles investiram, né, num MBA para que pudesse capacitar. E nesse momento que eu estava em transição de carreira, eu falei, cara, eu vou buscar conhecimento. Eu não conheço nenhum investidor, não conheço ninguém que possa me orientar e me ensinar sobre isso. Então, eu vou atrás do conhecimento. E comecei a estudar e foi realmente extremamente importante. Eu falo que Deus, ele me deu direcionamento, porque um ano depois teria uma crise, que foi a pandemia, e que o mercado financeiro passaria por um momento assim agitado, de muito estresse, insano, porque quando tem crise no mercado... Insano mesmo, né? Os investidores, que se dizem investidores, eles não aturam o medo. O índice do medo, né? E o que eles fazem? Eles saem vendendo tudo que tem, buscando proteção. Só que nesse período que eu estava ali buscando conhecimento e me capacitando, eu resolvi adentrar na Bolsa de Valores, porque era onde eu queria estar, sozinha. Na tentativa e erro, mas estudando e com muito receio, porque dinheiro não leva desaforo. Então, eu precisava... a gente tem que aprender a respeitar. Tem que respeitar. Né? É o dinheiro de uma vida. Eu estava num período de transição de carreira e eu não podia colocar esse dinheiro a perder. Então, eu fui com muito cuidado, estudando bastante e principalmente trabalhando a mentalidade. Porque eu tinha a ambição, não tinha ganância, eu tinha a ambição de fazer o meu dinheiro
render e se multiplicar. Uhum. Mas eu não podia correr o risco de perder Sim. tudo o trabalho de uma vida. Então, Que é agir de forma responsável, né? Tem muita gente que às vezes coloca o dinheiro aí, investe em várias coisas aí, bitcoins, deu o que falar. E aí, o que que acontece? A pessoa não estuda antes. E aí depois simplesmente põe a vai culpa por no governo, dicas. no mercado, né? Nas empresas. Isso, vai com a manada. Tá todo mundo falando É. que é a moeda do momento, É. que é o ativo que vale a pena. A pessoa não para, não estuda, não verifica, não entende o mercado, simplesmente vai, Maria vai com as outras. Exatamente. E aí, quando o mercado vira, porque o mercado ele é cíclico, ele é altos e baixos e ele cresce caindo. Então, nas quedas, a pessoa não está preparada emocionalmente para passar por esse momento. Uhum. E é onde ela realiza prejuízo e deixa dinheiro na mesa. Por quê? Porque tá vendo todo mundo sair, tá vendo a carteira dela, né? Ela abre o home broker dela lá e vê tudo vermelho, cara, ela apavora. O que que ela faz? Ela vai junto com todo mundo, começa a vender abaixo do que ela comprou e realiza prejuízo. Então, quando eu resolvi entrar, eu primeiro fui trabalhar a minha mentalidade. No momento de crise, de crash, como que eu devo me comportar? E eu peguei muito ali a crise de 1929 e comecei a analisar como que foi o comportamento e fui buscar investidores aqui do Brasil. Não fui nem lá fora. Primeiro eu fui investidores aqui do Brasil, que já tinham passado por diversas crises do mercado e que conseguiram ter êxito na bolsa. Eu fui buscar um Lírio Parisotto, um Barsi. Eu conheci ele. Então, pessoalmente, eu ele é sou muito fofo. fã dele, né? São pessoas, assim, muito maduras e muito conscientes do que fazem. Sim. E ali eu comecei a ouvi-los, né, pelo YouTube, buscando conhecer um pouco mais da história deles e como que eles se comportaram na bolsa ao longo de tantos anos e conseguiram construir o patrimônio deles. Porque eu estava ali atrás de pegar o patrimônio que eu tinha, que eu consegui trabalhar ao longo dos anos, e fazer ele se multiplicar, mas para me dar renda. Sim. Porque eu não sabia por quanto tempo eu teria que ficar fora do mercado por fazer o que a questões gente de chama saúde. lá, né, de pé de meia. Exato. O pé de meia estava ali. Como que eu faço ele gerar renda para mim, para que eu possa ter tranquilidade? Sim. Se a minha saúde for recuperada, ótimo, eu tenho força para voltar ao mercado de trabalho. Se não, eu preciso sobreviver com isso que eu consegui juntar ao longo dos anos. E essa questão do pé de meia, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Lá gente, em mas Minas ele é muito comum. aqui também. Então, assim, tem muita gente que guarda dinheiro. E aí, assim, as pessoas mais simples guardam no colchão, né? Guardam no colchão ali. Então, na poupança. Vai na casa da sua avó, dá uma vasculhada no colchão dela, ver se você acha alguma coisa. Então, assim, as pessoas tinham esse hábito de guardar, poupar, e muitas vezes sem nenhum lugar que tem algum juros ali. Não, juros sem segurança e sem juros multiplicando. Exato. Então, assim, é só para ter um pé de meia, né, que eles falam. Mas o que acontece? Esse pé de meia, se porventura você precisar, ele vai acabar. De onde você né? Você tira usou, e não repõe, e aí não repõe. Então, assim, acaba. Que era o meu receio. Então, a ideia é não só poupar, mas fazer com que esse dinheiro se multiplique. E se perpetue. Exatamente. Porque a partir do momento que você descobre essa cerejinha do bolo, que é fazer o dinheiro se perpetuar, você pode deixar essa terra, mas a sua descendência estará protegida, porque o dinheiro está ali em ativos que geram rendas gerações por gerações. Exatamente. Então, foi atrás dessa cereja que eu fui buscar o conhecimento. E aí, por isso que eu falo na minha palestra, investimento é para todos, sim. Conhecereis a verdade vos libertará. Que essa é uma verdade que as pessoas ainda desconhecem. E eu levo nas minhas palestras esse conhecimento porque eu apliquei na minha vida e deu muito certo. E você sabe que, assim, você falou, né, sobre a questão de primeiro trabalhar a mente, porque existem muitas crenças, eu também tive essa crença por muito tempo de que investir é para quem tem muito dinheiro, investir é difícil, vou ter que estudar muito para isso. Então, assim, hoje, eu, Camila, eu sei que eu não preciso fazer o mesmo MBA que você, eu não preciso ter que estudar a mesma coisa que você estudou. Por quê? Porque existe uma mentora aqui na minha frente para me ajudar. Exato. Né? Então, hoje, tem muitas pessoas que já estudaram, que já viveram esse processo e que hoje vão te dar atalhos ali que você vai conseguir né, garantir o seu investimento. E eu não preciso nem estudar, eu só preciso ter um consultor comigo que vai me ajudar a aplicar. E, lógico, com confiança, com contrato, tudo bonitinho. Mas é possível e não é tão complexo, né? Não é. E eu só fui descobrir isso, o meu marido, ele leu esse livro, né? O Jeito Peter de Investir, e ele começou a
brincando ali, né? Vou investir aqui, vou investir aqui. E nisso, às vezes, a gente precisava de um dinheiro inesperado ali. Ele falou, nossa, teve uma ação que eu investi lá atrás. Deixa eu ver aqui como é que tá. E a gente olhava e tinha dado retorno, sabe? Então, assim, dá pra fazer muita coisa com pouco também. Não precisa você, nossa, ter que ter R$ 1 milhão para poder começar a Não. investir. Mas, antes da gente entrar aqui também em alguns termos técnicos, né? Que eu acho que é importante a gente trazer um pouco de conteúdo, né? Como tem, Sim. não sei quem que vai estar ouvindo a gente, se é uma pessoa que já está acostumada com esses termos ou não. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão da mente. Por quê? No livro, né, Pai Rico, Pai Pobre, ele, inclusive, o título do livro, ele explica já tudo, né? O que que é a mentalidade que a gente trabalha é com base naquilo que a gente aprendeu durante a nossa vida. Sim. Então, se você não veio de uma família que aprendeu, né, nem que fosse na raça ali, a poupar e a valorizar o dinheiro e investir em ativos, é natural que você vai seguir o mesmo caminho. Né? Sim. Então, a sua vida inteira, a sua família nunca poupou, nunca investiu, nunca multiplicou. Então, você vai seguir o mesmo caminho, porque você não conhece um caminho diferente. Porém, hoje em dia, graças à tecnologia e tudo mais, a informação está acessível muito a acessível. todos. Graças Então, a Deus. assim, conforme eu fui estudando essa questão, né, de, tipo, como eu posso mudar a minha mentalidade que foi programada por anos, né? Fiquei, mais de 25 anos programando a minha mente com um conhecimento. E aí, de repente, você vai ter que mudar ela completamente. É quebra de paradigma. Como é que a gente faz isso? Conta aí, pessoal, que eu já vi que você também tá indo pra linha de terapeuta aí. Vamos lá. Bom, nessa transição de carreira, eu também descobri a parte terapêutica, né? Trabalhamos aí com a parte terapia comportamental. Por quê? Cheguei à conclusão que somente ensinar a investir não era o suficiente. A gente precisa trabalhar, sim, com a mentalidade. É fundamental você entender como que funciona o seu eu financeiro. Cada indivíduo, ele tem um eu financeiro. Uma forma como ele se comporta com relação ao dinheiro. A mentalidade financeira dele foi construída ao longo da infância, adolescência, juventude e idade adulta. Então, quando ele chega na idade adulta, ele já vem com uma série de crenças que foram sendo construídas com as vivências que ele teve, com os familiares, com os pais. Foram as primeiras pessoas que introduziram para ele o dinheiro, como lidar com o dinheiro. Se ele vem de uma família que passou por muita restrição, ele vai trazer com ele a escassez. Crenças referentes à escassez com relação ao dinheiro. Se ele vem de uma família que foi abonada, que ele teve todos os conhecimentos, que ele teve recursos financeiros ao longo da vida, pode ser que ele tenha um conhecimento melhor com relação ao dinheiro, ou talvez não. Porque ele pode ter crescido com tanta facilidade que ele não sabe lidar bem com dinheiro e ele esbanja. E, como eu disse, dinheiro não leva desaforo. E o contrário também é verdadeiro. Aquela pessoa que veio de uma família que passou por dificuldade, por restrições, ele pode desenvolver dentro dele também uma mentalidade de busca de crescimento, de buscar saber mais sobre o dinheiro e administrar esse dinheiro e conseguir ter êxito financeiro fruto do trabalho e dos esforços dele e conseguir ter prosperidade e abundância na vida financeira em virtude disso. Então, a mentalidade, ela varia muito conforme as crenças e conforme como você lida com as situações da vida e com relação às suas emoções. Porque o comportamento financeiro e dinheiro tem tudo a ver com as emoções. Com certeza. Com as atitudes que você toma com relação à sua vida financeira, as decisões que você toma, geralmente elas são pautadas em emoções. O que você está sentindo naquele momento que você vai tomar uma decisão? Compro ou não compro? Sim. Uso cartão de crédito ou pago à vista? Se eu estou em depressão, qual é o sentimento que vai me levar à compra? E olha que eu nem preciso sair de casa para comprar. Hoje em dia, com o celular na mão, olhando ali, passando pelo Instagram, pelo YouTube, vem uma propaganda e dependendo das suas emoções, você cai. Sim. E você compra. Você se endivida. Se eu tô de TPM, me dá aquela, cara, eu preciso dar uma voltinha no shopping. Não tô precisando de bolsa, não tô precisando de sapato, mas como a minha emoção tá aflorada, meus hormônios estão aflorados, meu cartão de crédito é meu melhor amigo. Eu posso voltar para casa com mais coisas do que eu precisava. Sim. Então, tem muito a ver com as emoções. O homem, eu quero um carro. E
saiu ali para mim um dinheiro, uma bonificação. Eu poderia pegar esse dinheiro e colocar para A trabalhar para mim. tentação, né? Mas vem a tentação. Poxa, eu trabalhei tanto o ano inteiro, eu mereço trocar de carro. E Aham. de repente, ao invés dele estar construindo ativos, ele está adquirindo um passivo. O carro que ele tem poderia ficar aí por um bom tempo ainda, mas ele resolve melhorar, dar um upgrade no carro. Com esse upgrade, tem aumento na manutenção, tem aumento do IPVA, tem uma série de impostos que vem junto com essa Não, e o melhoria. carro é um dos piores passivos É que um dos existem, né? piores passivos que existem. Então, Ele não valoriza, só dá só dá despesa. despesa. Mas naquele momento, porque eu trabalhei tanto o ano todo, eu fui bonificado por isso e eu mereço. Olha a emoção, eu Aham. mereço. Sim. Então, é uma decisão que ele está tomando naquele momento em prol de si, mas ele não está comprando algo que vai ser benéfico para o bolso e para as finanças dele. Ele está comprando algo que vai saciar um desejo, ou Uhum. um ego, ou uma vaidade, e que vai ser um passivo, que vai trazer mais despesas para ele do que ele precisa naquele momento. Sim. Então, são decisões que são tomadas pautadas em emoções, pautadas em decisões, atitudes, e que pode comprometer o seu futuro. Porque hoje a gente precisa viver pensando no o que eu realmente preciso, o que eu realmente necessito para Sim. viver bem hoje. Eu não preciso ter o top de linha, eu não preciso ter uma BMW. Uhum. Um carro mediano me atende, me leva e me traz aonde eu preciso ir. Uhum. Eu não preciso mostrar para ninguém o que eu tenho. Eu preciso mostrar para as pessoas quem eu sou, Sim. quais os valores eu E trago. isso as pessoas ainda estão com muita dificuldade, né? De dissociar o Sim, ter do ser. essa é a Porque maior porque dificuldade. assim, tem muita gente deixando o ego tomar as decisões. Sim. E aí isso impacta diretamente no financeiro. Completamente. Então, quando você pega uma pessoa para analisar o comportamento dela e as finanças, você começa a se deparar com essas decisões equivocadas que ela toma com relação ao querer ter, para se fazer pertencer. Exato. O ser humano, ele tem um vazio existencial que ele quer ser aceito. Ele quer ser introduzido aos meios. E hoje, para que isso aconteça, ele precisa ter. Ele precisa mostrar que ele tem. Uhum. E aí ele começa a sacrificar o futuro financeiro dele. Porque hoje ele poderia estar construindo um patrimônio, Uhum. direcionando recursos para esse fim. Ele começa a usar tudo no presente momento, esquecendo que vamos viver por muitos anos. Se hoje temos força para trabalhar, daqui a alguns anos não teremos a mesma força. Então, E a hoje expectativa de vida está aumentando está cada vez aumentando cada mais, vez né? mais. E não temos mais garantia de INSS. Não podemos ficar contando com o Sim. governo. Não, o INSS esquece. Esquece. Nem contem com isso. E partindo do pressuposto que a geração que está vindo pós nem quer trabalhar e nem quer saber de estudar, como que isso se sustenta? Uhum. Não se sustenta. Então, quem tem que parar para pensar nessa sustentabilidade financeira somos cada um de nós. Sim. Se eu não parar para olhar para a minha situação financeira hoje e me organizar e me planejar para esse futuro, cara, a gente precisa verificar o seguinte: como que eu quero estar daqui a 15, 20 anos? Com dignidade ou sem dignidade? Uhum. Porque se hoje eu tenho dignidade de ter um padrão de vida legal, daqui a 15, 20 anos eu vou conseguir manter isso no ritmo como as coisas estão caminhando? Exatamente. E tem muita gente que se frustra, né? Quando isso Sim. acontece. Porque o padrão de vida cai Cai muito. Tem cai gente que muito. acha que às vezes a aposentadoria, né, vai manter o padrão de vida ali. Sonha, trabalha a Imagina. vida inteira, 30 anos, 35 anos trabalhando, achando que vou aposentar, tô de boa. Cara, na hora que você aposenta, é um choque de realidade. Sim. O seu padrão de vida cai drasticamente. Por isso, Uhum. tem tantas pessoas aposentadas que retomam e voltam a trabalhar para tentar, no mínimo, manter Sim. um pouco do padrão de vida, porque o que era não vai ser mais. Exatamente. E não precisa ir tão longe. Se a pessoa hoje trabalha no CLT, vamos supor, hoje eu estou como gerente, eu estou como diretor de uma empresa. Você está. Uhum. Isso não é perpétuo. As empresas, as organizações mudam as cadeiras constantemente, te convidam a se retirar. Sim. E E quando- geralmente, quanto mais a gente vai, né, ficando mais velho, as empresas, empresas vão elas tendem a tirar. Renovando, Elas tendem a tirar mesmo as pessoas que estão lá em cima. E não é nem pela idade, tá? Porque eu vou defender as empresas que eu sou empresária, sim, né? Mas é por conta do financeiro.
Começa imagina, a pesar muito você tá 20 na anos na folha da empresa. É empresa. óbvio que provavelmente você já é um dos que tem o maior salário ali. Sim, você chegou no topo Aí ali. tem uma pessoa jovem aqui querendo fazer a mesma coisa que você Por menos. por bem menos. Na hora Eu vou das... falar, ai, não, mas eu gosto tanto de você. Não, mas eu vou honrar você. Imagina, a empresa quer dinheiro, a Ela quer empresa quer dinheiro, ela quer lucro. retorno do investimento, ela quer lucro. Toda empresa tem que trabalhar visando lucro, ela não quer faturamento, ela quer lucro. E quando chegam as crises, que de tempos em tempos a gente vive em crise, Sim. as empresas precisam se adequar para esses Sim. momentos de E crise. elas fazem esses E a primeira ajustes, coisa né? que ela faz é buscar a redução de custo Sim. em todas as áreas, principalmente na folha de pagamento. Então, ela vai olhar aqueles executivos que estão com maior recurso, que estão demandando mais na folha de pagamento, e vai fazer ali um PDV, que é né, fazer um movimento para retirada em massa desse pessoal que pesa na folha, ou convidar pontualmente um ou outro para se retirar, vai pagar todos os benefícios. Só que o que acontece com esses profissionais? Ao longo da carreira deles, eles vão sendo promovidos, tendo melhorias salariais, e com isso ele vai subindo também o padrão de vida da família. Gradativamente, ele vai subindo o padrão de vida da família. Eu tenho essa dificuldade, tá? A gente tá acostumado com padrão de vida. Aí você começa a ganhar mais. Aí você, não, agora eu preciso disso. Aí você começa a ganhar mais. Eu sempre fico assim, ó. O que eu ganho é o que eu gasto. O que eu ganho é o que eu gasto. Eu falo, gente, como assim? Eu tô ganhando 30 vezes mais já aqui e não sobra. E não tá sobrando. Então, falei, o que tá acontecendo? Entendeu? Então, assim, é natural que a gente acaba buscando aumentar esse padrão de vida. Só que é que nem você falou. E a gente não olha pra frente. E é onde eu venho trabalhando fortemente, né, tanto no meu Instagram, nos podcasts, nas palestras que eu faço, é justamente esse despertar de consciência. A minha mentoria, ela chama o despertar financeiro. Destrave as suas finanças. Por quê? É um acordar para a vida. A gente precisa acordar para a vida. Porque a gente não pode viver o hoje como se não existisse o amanhã. Sim. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei se eu vou estar vivo até lá. Eu quero viver o presente momento. Cara, com certeza você vai estar vivo, porque os brasileiros estão vivendo mais. E aí é aonde está como que você quer viver mais o fim da sua vida. É mendigando, é dependendo de familiares, é dependendo de ajuda de terceiros, esperando migalhas do governo, ou você vai se preparar hoje, se organizar para esse futuro, para que você tenha uma tranquilidade, para que você tenha uma estabilidade financeira. Nem vou falar que você vai enriquecer. Não. Vamos falar de sustentabilidade, vamos falar de estabilidade financeira, vamos falar de qualidade de vida. E assim, também não precisamos necessariamente falar sobre aposentadoria, sobre o futuro, né, mais longe, né? Olha o Thiago Nigro. Ele era um cara que, se ele fosse fazer o que ele estava fazendo lá atrás, ainda continuando trabalhando numa empresa, do mesmo jeito, né, só poupando algum dinheirinho ali, ele ia continuar, provavelmente ele estaria no mesmo nível que ele estava até hoje. Estaria estagnado. Então, assim, essa questão de multiplicar o dinheiro, lógico, pensando num futuro, você tendo um patrimônio, você vai ter uma segurança maior. Mas isso também é pra gente poder crescer aqui e agora. Sim, faz parte. Você poder usufruir disso agora. Exato, porque é aquilo, a partir do momento que o dinheiro, o recurso começa a trabalhar por você, não quer dizer que você só vai colher daqui a 15, 20 anos. Eu acho que esse é o medo de muita gente, sabe? Mas eu não sei o dia de amanhã, não vou viver minha vida. Não, aí é que tá. Quando a gente fala de educação financeira, a gente fala de equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente tem que olhar o copo meio cheio e meio vazio. A gente precisa viver o hoje, sim. A gente precisa ter os prazeres da vida, sim, porque é isso que nos traz felicidade, é isso que nos motiva, que vamos falar de sonhos. São os sonhos que nos motivam a mudar a nossa realidade financeira. A pessoa, para ela começar a se organizar, ela precisa visualizar quais são os sonhos dela. E aí é onde pega, quando eu pego as pessoas na mentoria, eu percebo que as pessoas, elas param de sonhar. Elas querem ter, mas elas não sonham. Elas veem alguma coisa, elas são imediatistas, elas têm o crédito fácil, elas vão lá e adquire dívida, parcela a perder de vista e tem aquilo. Mas é momentâneo, porque você tem o prazer de ter aquilo naquele momento, mas não é algo que te dá o prazer de realizar. Você depois acorda com uma conta para pagar.
E muitas vezes você percebe que você não tem o dinheiro para pagar a fatura daquele cartão, daquilo que você adquiriu o mês passado e que já foi. Não, A e sensação isso, e a emoção foi momentânea. O isso se problema vai ficar agrava. os meses para frente. Então, e isso se agrava mais ainda estando aqui no Brasil. Sim. Porque o que eu trabalhei já em banco, em financeira também, seguradora, enfim. O que acontece? As empresas, principalmente os bancos do governo, né? Sim. Na verdade, todos os bancos, gente, a verdade é que nenhum deles querem seu bem, tá? Entendam isso, desde Não já. são amigos. Quando Não ligam pra são você te amigos, ofertando cartão de crédito, quando crédito fácil, eles estão batendo meta, eles estão ganhando Exatamente. com o dinheiro que você tá pegando ali uns juros absurdos. E tem gente que acha que o banco é seu aliado nesse sentido de, nossa, mas o banco acho que sabia que eu tava precisando desse dinheiro e me ofereceu justamente esse dinheiro. Eu falo, gente, eles têm seus dados, eles compartilham seus dados com outras financeiras e eles ficam oferecendo coisas, mesmo sabendo que você não vai ter condições de pagar depois. Assim, é um absurdo. Eu sei porque eu saí desse ramo porque eu tinha dó das pessoas. Uhum. Eu olhava as taxas de juros que eu mesma determinava. Porque era meu trabalho. Eu tinha que fazer análise de risco, né? Eu sou Sim. estatística. Eu tinha que fazer análise de risco, aí eu olhava lá o máximo que eu podia oferecer para aquele cliente, qual que ia ser a taxa de juro e se ele tinha risco de inadimplência, né? E mesmo quando tinha inadimplência, ainda tinha gente que, nossa, depois ia lá, lutava para pagar e ficava a vida inteira pagando juros em cima de juros. E assim, dá dó. Dá dó. Então, assim, a gente já tá num país que o governo não incentiva essa questão de você entender como usar o dinheiro a seu favor. Mas não é interessante, por quê? Para eles, óbvio as que não. instituições financeiras pagam um imposto pro governo. Sim. Então, quanto mais pessoas endividadas, né, devendo para as instituições financeiras, maior o lucro das instituições financeiras, mais imposto o governo arrecada. Então, gente, não tem almoço de graça. Tem sim um sistema que tende a te aprisionar, te acorrentar pelo pé financeiramente, e isso traz consequências graves, porque afeta o seu emocional, afeta o seu mental. O governo ele instituiu uma nova lei, né, dizendo que a educação financeira hoje ela é primordial para a questão da saúde mental. A quantidade de pessoas que estão hoje fazendo tratamento com psiquiatra, tomando medicação por questões financeiras, porque não dorme à noite, porque anda estressado, famílias que andam se desfazendo por questões de dinheiro, é enorme no país. Nós temos 71 fora as pessoas que vão parar na rua. Exato, temos 71 milhões de inadimplentes no país atualmente. É muito grande. É muito grande a quantidade de pessoas endividadas. Então, e assim, eu não sou uma pessoa que gosta de terceirizar culpas, né? Porque eu acho que nós somos autorresponsáveis. Sim, e conforme a gente vai fazendo terapia, a gente descobre que nós somos responsáveis pela nossa própria realidade. Mas que esse incentivo externo vem, isso é inegável. Eu morei na Europa por um tempo e eu lembro, a primeira vez que eu entrei numa loja, fui comprar uma camiseta que meu marido queria, uma camiseta do time lá, que tava em alta, enfim. E era cara mesmo, né? Ele queria oficial, enfim. Aí eu fui lá, e aí, tipo, ia ficar muito caro ali na hora. Daí eu falei assim, dá pra parcelar? Isso foi, tipo, no primeiro mês que eu tava lá. Dá pra parcelar? A moça ficou olhando pra minha cara assim, tipo, oi? O que é isso? Tipo, daí foi aí que eu fui descobrir. Foi naquela loja que eu fui descobrir que só no Brasil que tem isso. Eu falei, gente... Eu falei, mas por quê? Porque se eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Sim, não compro. O que eu vou parcelar? Agora, no Brasil, não. Você parcela ainda no boleto. Sim. Tipo, você ninguém analisou seu uma facilidade de crédito. Cara, absurdo, assim. As pessoas não param para pensar nisso. O quanto que estão perdendo dinheiro. Esse dinheiro, ela podia estar colocando em ativos que estariam gerando renda para ela. Ela tá ali pagando juros, pagando 3, 4 vezes aquilo que ela comprou. Exatamente. Então, esse despertar de consciência, essa educação financeira, ela é urgente para as pessoas. E é onde eu levanto a bandeira da educação financeira, trabalhando fortemente a questão das terapias. A terapia me fala aí dos seus livros. Gente, ela é escritora também, ó. A gente trabalhou em 2023 o Enriqueça a Mente, como coautoria, o caminho para o seu crescimento. Porque tudo inicia na mente. A sua mentalidade é o que vai fazer a diferença na sua vida. E o enriquecer, ele não vem de fora para dentro. É de dentro para fora. Sim. Então, quando você entende isso, é libertador. Sim. Você começa a trabalhar a sua mentalidade
as suas atitudes, o seu comportamento com muito autoconhecimento, porque autoconhecimento é tudo. Você começa a enxergar o quanto você é responsável pela vida que você está levando hoje. Se ela estiver de acordo, se você estiver satisfeito ou não. Sim. O único responsável é você. Somente porque você tem outra pode crença. alterar essa realidade. E tem essa crença também espero que hoje, acredito que hoje já esteja bem diferente, mas a crença de que a terapia é coisa de doido, né? Mas a terapia, ela é um autoconhecimento. E por que eu acho importante ter um profissional para te ajudar? Porque o que tá no nosso consciente, a gente consegue, né? Sim. Lidar ali, tomar decisões sábias. Agora, o que tá no inconsciente, se a gente não tem a ajuda de um terapeuta para trazer isso à tona pro consciente, pra gente decidir o que vai fazer com isso, sozinho é impossível. É impossível, você não acessa. E assim, você falou, né, sobre as pessoas que tomam decisões com base no ego, de, eu quero elevar meu padrão de vida, eu quero isso pra hoje e tal, mas também tem o contrário. Tem as pessoas que o dinheiro não chega pra elas por conta de crenças também. Crenças limitantes de escassez. Na verdade, tem 2 tipos que eu identifiquei, principalmente nos meus clientes também, que é o dinheiro não chega ou o dinheiro não fica. Sim, bate na mão e vai. E aí eu comecei a entender por quê. Eu me identifico muito com você, Flávia, porque assim, eu sou mentora empresarial dos meus clientes, mas eu trabalho no foco em gestão, certo, né? Na parte de gestão. Então, a parte de criar processos, né? Cuidar ali de tudo isso. Só que, ao trabalhar com os meus mentorados, eu fui também percebendo isso. Eu falei, gente, eu posso dar o mesmo script aqui pra pessoa fazer, dar a mesma mentoria. Por que uns dão certo e outros não dão certo? E aí eu comecei a entender isso. Eu falei, porque tem gente aqui que tá com crença. E você percebe que é crença, porque às vezes na hora que você vai dar a ideia ali do que fazer pra melhorar a gestão, a pessoa já fala assim, não, isso não vai dar certo. Já vem com a resistência. Já vem com a resistência. E aí, esses 2 perfis de crenças que eu identifiquei, né, do porquê que o dinheiro não vem e porquê que o dinheiro não fica. O porquê que o dinheiro não vem é por questão de permissão, né? Permissão, merecimento. E o porquê o dinheiro não fica é pertencimento. E isso, pra mim, foi o que pegou. Porque eu descobri que eu tava com essa crença. Na verdade, estou trabalhando ela até hoje. Porque o que acontece? Quando a gente vem de uma família mais humilde, sim, e você começa a conquistar as coisas, porque eu sempre consegui fazer muito dinheiro. Sempre cresci muito rápido na minha carreira também. Só que aí o que acontece? Eu percebia isso. Assim, por exemplo, paguei todas as minhas contas, comprei tudo que eu queria, sobrou um dinheiro ali. Eu pegava esse dinheiro e eu doava. Eu sempre tinha que dar fim nele. Eu falei, alguma coisa tá errada. Falei, gente, eu poderia investir, poderia colocar numa poupança. Falei, por que eu não tô ficando com esse dinheiro? E aí eu fui entender essa questão do pertencimento. Então, como você tá mais nessa linha terapêutica, explica melhor aí pra quem tá ouvindo a gente sobre esse ponto aí do pertencimento e do não merecimento também. Eu dentro da linha terapêutica, principalmente com relação ao dinheiro, tem 3 crenças que batem forte. Então tem uma aí que eu não tô sabendo. Isso. Primeiro, tem a da capacidade. As pessoas, elas não conseguem avançar, muitas vezes, na questão financeira por não se sentirem capazes. Então, essa crença limita você de avançar. A crença do merecimento, ela trava também, porque muitas vezes tem dentro dela essa questão de que eu não mereço. E a crença da identidade. A crença da identidade pega e muito. Então, quando você pega essas 3 crenças, capacidade, merecimento e identidade, você trava o seu financeiro. Você vibra na escassez. E você não consegue progredir, não consegue avançar sendo próspero. Por quê? Porque a abundância não está na sua mentalidade. A abundância ela é mental. Sim. Então, quando você identifica que você é capaz. Por que você é capaz? Porque você tem dons, você tem talentos, que foi dado por Deus, e que você desenvolvendo esses dons, talentos, as suas habilidades, as suas competências, você é capaz de desbravar o mundo. Nada te segura. Deus te deu... Independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Você pode ter nascido numa família extremamente humilde ou numa família muito abonada. Você pode ter essa crença em você arraigada e você não entende por que a sua vida não é próspera. Você tem muito dinheiro, mas você não consegue parar com o dinheiro na mão, você não consegue ficar com dinheiro, você não consegue atrair o dinheiro. E tem gente que acha que isso é normal.
E não é normal. Não é, gente, imagina. Isso você precisa buscar o autoconhecimento para destravar essas crenças. E existem ferramentas maravilhosas hoje, terapeutas que trabalham com essas ferramentas, onde você consegue entender. E muitas vezes isso não é dessa vida, pode ser de vidas que você vem trazendo, de passado, dos seus antepassados, que vem passando de geração em geração, e chegou em você e você está ali travado. Uau. Não consegue avançar. Ó, gente, o papo tá tão bom que eu tinha até esquecido. Isso aqui, ó. Uau! Ela já tá merecendo há muito tempo, gente. Um uau pra você aqui, Uau! porque... Gratidão! Gente, isso é incrível. Realmente, às vezes o negócio tá lá no nosso passado de pessoas que a gente nem conhece. Foi o bisavô, foi o tataravô, mas que vem trazendo no seu DNA essa trava. E que a gente precisa utilizar de ferramentas, seja uma constelação familiar, e olhar para isso e entender como que eu me destravo. Tem uma ferramenta maravilhosa que eu gosto muito, que chama Mahalila. Tem várias ferramentas terapêuticas que a gente utiliza para quebrar, para entender aonde está pegando. É uma crença. E você começa a se sabotar. As possibilidades chegam na sua mão e você não consegue segurar, você não pega por achar que você não é capaz. Chega uma promoção, chega um convite e você deixa passar porque você tem medo, porque você acha que você não é capaz. E é triste, né? Porque às vezes a pessoa tem um baita potencial ali que poderia estar sendo explorado. As pessoas enxergam em você o seu potencial, a sua capacidade, e você acha que você não é tudo isso que a pessoa está dizendo que você é. Sim. Então, precisamos olhar para isso. Então, na mentoria, a gente identifica e trata. Então, eu ia até te perguntar isso. Me explica um pouco mais também depois como que é a sua mentoria, porque assim, quando a gente fala de investimento, geralmente, os que eu tive acesso, tá? Eles só perguntam quanto você quer investir, né? Você confia em mim? Tipo assim, o que você espera e qual que são os seus planos futuros? Mas, assim, esse trabalho de formiguinha de, peraí, quem é a Camila? Vamos entender quais são o que nós vamos limpar, que vamos deixar o terreno fértil primeiro, para depois a gente plantar. Como que funciona aí essa etapa? Porque eu fiquei interessada aqui, vamos lá. Vamos lá. Eu trabalho com duas vertentes. Eu sou educadora financeira, terapeuta do comportamento financeiro. E também sou consultora em investimentos, especialista nessa área. Tá. Eu cheguei a concluir, quando eu comecei com uma mentoria de investimentos. E ali eu percebi que os meus clientes não adiantava somente eu orientá-los, eu ensiná-los a investir. Eu precisaria dar 3 passos para trás e entender a questão comportamental deles, porque senão o dinheiro não fica. Sim. Ele vai investir, na primeira necessidade, ele vai vender os ativos, a galinha de ovos de ouro dele, porque ele está precisando realizar alguma coisa que ele quer. Então eu falei assim, cara, não adianta eu dar para ele a receita do bolo, e ele fazer o bolo junto comigo, colocar a cereja em cima do bolo, e depois ele vir e fatiar o bolo todo e acabar. Porque esse bolo não é para acabar, esse bolo é para a vida toda. Sim. E aí eu falei, eu preciso trabalhar o comportamento dessa pessoa antes de chegar no momento do investir. Para que a coisa tenha sustentabilidade. Para que a mentalidade dele seja trabalhada, uma mentalidade de investidor de sucesso. Porque senão ele vai ser um investidor que está ali, no primeiro dor de barriga do mercado, ele está realizando prejuízo, está deixando tudo ali na mesa. Legal. Então eu falei, eu preciso entender como que funciona o eu financeiro. Preciso entender quais são as crenças limitantes e os sabotadores. Trabalhar essa mentalidade dele, ajudá-lo a construir uma reserva financeira e depois dessa reserva financeira construída, identificar quais são os sonhos. Identifiquei quais são os sonhos, agora nós vamos trabalhar para realizar esses sonhos através dos investimentos. Não, peraí, para isso tudo. Mais um uau para ela aqui, isso gente. Curto, médio e longo prazo. Por quê? Isso é fantástico, porque assim, isso que você está fazendo é pensando no resultado. No resultado. Não seu. Exato, por quê? Porque o seu era assim, você poderia simplesmente ir lá, falar o que tem que fazer, pegar seu dinheirinho e acabou, né? Exato. Mas você tá pensando no resultado do cliente. Eu cheguei num resultado sustentável, né? Isso. Eu cheguei num momento da minha vida que eu consegui encontrar a solução. E eu falei, Deus, eu entendi. Como que eu levo isso para outras pessoas? Eu me sinto abençoada, eu me sinto agraciada pelo Senhor e agora eu quero levar essa verdade que liberta para outros. Perfeito. E aí eu falei, eu contratei um mentor na época, a gente estava em meio à pandemia, e ele me disse, Flávia, hoje está todo mundo nas mídias sociais. Ninguém conversa com ninguém, todo mundo de máscara. A forma que você tem de levar o seu conhecimento para as pessoas é através das mídias sociais. Vai para o Instagram.
Eu nem sabia o que era Instagram, eu só conhecia o LinkedIn porque eu tinha acabado de sair do mundo corporativo. Então, eu comecei, através do Instagram, a criar o meu perfil e começar a trazer educação financeira e fui me especializando nessa área. Quando comecei a ter ali as primeiras mentorias e que eu comecei a acompanhar o comportamento das pessoas que eu estava mentorando, eu falei, tem alguma coisa errada. Na sequência, eu perdi meu pai na pandemia com Covid. E o meu pai, ele sempre foi dessas pessoas que falavam assim, eu vou viver o hoje, eu vou gastar tudo o que eu tenho. Quando eu morrer, eu não vou deixar nada para ninguém. Porque ele vinha de uma crença na família dele, que ele via que todo mundo que falecia, a família virava uma discórdia depois por É. questões financeiras. Acontecem em todas as famílias, E eu pode-se já vi dizer. gente falar isso também, tipo, ai, não vou, nem que, abrir mão de dinheiro, tipo, ó, nem quero saber porque eu não quero dor de cabeça. E aí, Olha o nível é que o nível, é o chega. nível. E o meu pai, eu cresci, na minha adolescência e juventude, eu ouvi ele falando isso, que ele ia morrer e não ia deixar nada para ninguém. Por quê? Porque ele não queria ver discórdia entre os filhos por causa de dinheiro. Só Uhum. que o meu pai foi uma pessoa que a vida inteira, ele perdeu o pai dele logo quando eu nasci, eu tinha 2 meses, meu avô faleceu, e ele ainda estava ali com seus 19 anos, tinha acabado de passar para engenharia, e foi uma dificuldade, foi uma luta para formar o meu pai. Quando ele formou, eu tinha 5 anos de idade. Ele se Uhum. formou em engenharia mecânica. Então, em escola particular, era da PUC. Então, foi uma dificuldade muito grande. E eu, na minha primeira infância, eu vi a dificuldade da minha mãe, da minha avó, para dar esse suporte para ele conseguir formar. Quando ele começou, custou a conseguir emprego. Quando conseguiu, a gente teve que ir para o Vale do Jequitinhonha, 13 horas de Belo Horizonte, que foi o emprego onde ele conseguiu. Uhum. Depois ele foi tendo oportunidades profissionais e a vida da gente melhorou bastante. Mas ele sempre com aquela dificuldade financeira. Ele não mostrava pra gente, nunca nos faltou nada, mas ele falava que o pai dele era o banco. Então imagina o quanto que meu pai devia para os bancos em juros a vida inteira. Ele tinha as promoções dele, ele chegou a nível de gerência na indústria e tal, mas sempre desorganizado Sim. financeiramente. As referências financeiras que eu tive na minha vida foi da minha mãe e da minha avó, que eram Eu ia te mulheres perguntar isso, fortes, porque geralmente quem que tem a sempre mentalidade que você tem, de algum lugar ela veio, da minha avó, né? fortemente da Porque minha avó. eu peguei muita coisa ali do meu pai. Meu pai, ele é muito pé no chão, sempre falando de futuro e tal. Então, assim, sempre de algum lado vem, né? Agora tem Sim, muita gente que não vem de nenhum dos dois. E aí precisa de você. exato. Porque a gente começa a olhar a árvore genealógica e como que a mãe, o pai, os avós lidavam com dinheiro, isso reflete muito no eu financeiro da pessoa Sim. hoje. Uhum. Então a gente faz um mergulho nessa família, olhando esse histórico para entender como que a pessoa está se comportando com relação ao dinheiro. Uhum. Então, assim, primeiro, parabéns. Porque o que eu acho, né, quando eu vejo esses consultores financeiros e tal, não sei o que lá, acabam sendo muito frios. Porque, na verdade, eles também querem bater meta, eles também querem fazer suas coisas. Então, assim, quando você para a sua vida para estudar, para realmente se posicionar e falar, meu, eu quero primeiro entender o que tá acontecendo. E aí, depois que você entende, você fala, agora eu vou ensinar as pessoas o que eu entendi e aplicar isso nos meus clientes. Então, Isso. assim, seu trabalho é maravilhoso. Parabéns, de verdade. Tanto Obrigada. é que eu te dei mais um uau aí quando você estava explicando, que eu falei, Will, que isso, é isso? E como eu te falei, eu identifiquei isso também nos meus clientes, né? E aí eu vou até compartilhar com você uma coisa, não sei se é uma dor que você teve também quando você começou a desenvolver esse seu método, né? Quando eu entendi isso, fui colocar na minha mentoria um processo antes da parte de gestão, que é o pilar comportamento, porque eu tenho um Sim, método que se chama CPG, comportamento, planejamento e gerenciamento. Então, primeiro a gente trabalha justamente a a mentalidade do mentalidade. empreendedor de sucesso, depois a gente vai para os próximos pilares. Quando eu fui fazendo isso, e eu comecei a falar muito sobre mentalidade, sobre física quântica, sobre várias coisas nas minhas redes sociais, teve muita gente que ficou confusa. Falou assim, mas você não é mentora empresarial? Mas agora você tá falando de você virou terapeuta? Mas agora não sei o que. Eu falo, gente, é simples. Não existe uma única visão. Falei, eu Ela é não. sistêmica, Ela é você tem que abrir sistêmica, exatamente. o seu campo de visão e buscar ferramentas para levar a pessoa para um outro patamar. Uhum, exatamente. Exatamente. Então, assim, quando a gente enxerga isso, se a gente fala assim, ah, não,
melhor eu não fazer isso, porque senão eu vou confundir meu brand, não sei o quê. Eu falo, gente, isso aí, você tá jogando ouro no lixo, né? Então, é desafiador pra gente, né? Sim. Como mentoras, porque a gente tem que fazer as pessoas entenderem o processo como um todo, e nem sempre as pessoas estão abertas a essas mudanças, né? Você Existe fala assim, resistência. por que que eu tenho que falar da minha história do meu pai com a minha mãe com você, né? Tipo, a gente não É vai como falar se de você dinheiro? a pessoa fala que se sente invadida. Então você É. tem que ir com muito tato, mostrando para ela que faz parte, que é importante trazer isso para a gente mapear aonde está a causa raiz. Aham. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é desafiador pra gente, mas extremamente importante. E aí eu Isso. queria que você me falasse também, teve algum cliente que chegou pra você que você fala assim, nossa, caso perdido. Tipo assim, né? E que você, não precisa compartilhar nomes, pelo amor de Deus, mas Sim. assim, e que você deu um jeito de ele sair da situação e começar a realmente prosperar ali na vida dele? Sim, sim, isso já teve sim. E teve aquele cliente também que não aguentou o processo. E Aham. tá tudo certo. Nós É, porque como tem que estar preparado mentalmente pra isso isso, também, né? nós como mentores, a gente tem que ter essa tranquilidade também de saber que no processo nós estamos ali para dar as mãos e ajudar a pessoa a caminhar, mostrar para ela onde está a pedra, aonde está o buraco, porque é um trajeto que nós já percorremos. Então a gente consegue encurtar os Uhum. anos que nós levamos estudando e nos capacitando para isso, a gente consegue encurtar esse tempo e entregar para ela um resultado mais rápido. Sim. Então, entender também que a pessoa ela não está conseguindo passar por todo esse processo e que ela está querendo parar naquele momento e que isso é muito mais relacionado a ela e não a nós, nos ajuda bastante, enquanto terapeutas, a lidar com esse processo. E para a gente é muito, um momento muito feliz quando a gente vê que a pessoa ela chegou no momento de parar e ela falar tô travada, não tô conseguindo ir, e você conseguir contato com todas as ferramentas que você tem, tirar ela daquele momento, de Uhum. para, que ela dá aquela parada, aquela trava, e você conseguir fazer ela avançar para chegar no objetivo que ambos, porque quando a gente começa uma mentoria, a gente faz um comprometimento ali, porque não é só a mentora, a pessoa precisa se comprometer também. Completamente. Completamente, porque se ela não decidir fazer esse mergulho interior, É. olhar para dentro dela através do autoconhecimento e com muita autorresponsabilidade, porque é aquilo, a mentora ela não consegue mudar a vida da pessoa se ela não se Uhum. responsabilizar com isso. Sim. A mudança só acontece quando você se posiciona e fala, eu quero mudar. Uhum. Até aqui eu vim com a minha vida financeira desse jeito, mas eu não quero daqui em diante continuar da mesma forma. E Sim. sozinho eu não consigo, eu preciso de ajuda. Então eu dou a mão para a pessoa e a gente vai fazer essa mudança acontecer, sim. Perfeito. E assim, eu deixo esse alinhamento, né, alinho valores, alinho tudo com o cliente antes de começar. Isso. Então, quais são os meus valores hoje? Comprometimento, responsabilidade. Porque eu falo pra ele, Isso. eu falo, olha, a minha parte eu consigo te garantir que eu vou fazer. Falei, só que eu preciso que você também faça a sua, porque senão os resultados Não não vem. vão vir. Então, realmente, já também aconteceu de clientes meus falarem, não quero mais, não venho mais." E Sim. às vezes o inconsciente deles arruma problemas graves pra ele não ir mais na Não. mentoria. Tipo, ele estava indo pra minha mentoria, bateu o carro. Tava indo pra minha mentoria, aconteceu não sei o quê. Eu falo, Atrai eu a falo, pessoa, gente, a por sua quê? crença tá tão. E eu falo pro meu cliente, eu falo, ó, não vamos mais fazer mentoria. Eu falei, primeiro você vai passar na minha amiga terapeuta aqui. Eu falei, depois Isso, a você gente volta aqui. direciona, A gente direciona, porque você percebe que o inconsciente ele tá tão tá forte que a dificultando, tá pessoa atrai umas sabotando. coisas assim Isso. que sabota, realmente sabota a pessoa num nível que eu falo, meu Deus. Então, assim, aí a pessoa, né, lógico, a gente tem que tomar muito cuidado nessas horas. Você não vai falar assim, ah, foi você que atraiu esse acidente, foi você que atraiu essa doença, né? Porque é pesado, mas é É real. real. E as pessoas, elas não entendem, gente. Nós somos o que pensamos, o que vibramos. A Uhum, gente atrai aquilo que a gente pensa. uhum, Então, cuidado com a mente. É o que eu falei, o enriquecimento ele vem de dentro para fora. A escassez, ela está aqui na mente. A gente precisa trabalhar isso. E você atrai aquilo que você pensa. Se você está ali vibrando na escassez, é mais escassez que você vai ter. Se uhum. você está ali incomodado, não está querendo, não está gostando da mentoria, está colocando dificuldade no que está sendo passado para você, você vai atrair problemas para você não estar na mentoria. Então, ter essa consciência de que se eu decidir ter um profissional para me ajudar, me orientar, cara, venha 100%. Venha com comprometimento. Uhum. Venha sabendo que vai doer. É, Toda mudança dói. sim.
E a gente não está aqui para poder falar que são flores. Uhum. Você não diminui o seu padrão de vida sem que isso doa em você e nos seus familiares. Sim. Mas se você e sua família estão comprometidos em avançar e elevar o nível, porque eu falo de elevar nível. Sim. Igual eu falo assim, você vai ensinar a gente a ganhar 1 milhão? Eu ensino você a elevar o nível. Para onde você quiser. E se você elevar o nível, você pode ter certeza que 1 milhão vai ser pouco para você alcançar. Uau! Nossa, arrepiei aqui, hein? Fantástico. Porque tudo está em você. Você é capaz de realizar proezas Sim. que até o inimigo duvida. Sim. Porque Deus te deu esse potencial. Uhum. E aí, quando a gente fala da crença, da identidade, quando você quebra a crença da capacidade, que você entende que você é capaz de fazer proezas, e que te deu, a partir do momento que você sonha, e você coloca para Deus o seu sonho, e você trabalha para realizar, porque tem que ter ação, Uhum. dons e talentos você tem. Cabe você agir. Deus te dá o chão para você pisar. Sim. Degrau a degrau, você começa a subir. E quando você entende que você é merecedor do melhor dessa terra, porque você é filho daquele que é o dono do ouro e da prata, você chega na sua identidade. Você entende quem você é. Você é filho, você é filha. E você não está aqui para mendigar o pão. Porque você é filho e filha de um Deus próspero, de um Deus rico, que fez esse universo abundante para você. Não te cobrou nada. Está tudo aí à sua disposição. E por que você está vibrando na escassez? Se Deus é próspero e abundante, por que o dinheiro bate na sua mão e não fica? Uhum. Por que você não consegue cocriar com Deus o recurso financeiro? A vida que você merece ter. É crença. Crença que te limita a não chegar no seu potencial. E é isso que a gente trabalha. Quando a gente começa a trabalhar as crenças que você traz no seu eu financeiro, desde a infância ou de gerações passadas, você começa a visualizar que você tem o poder de fazer muito mais do que você tem feito até então. Uau. Não, mais um uau pra você. Tá acabando meus uau aqui, hein? Gente, eu tô arrepiada aqui, Flávia, de verdade. Arrepiada. Porque você falou tudo, né? E eu não tenho dúvida que Deus tá te usando. E eu falo que esse podcast, ele não é uma fonte de receita pra mim. Ele é uma fonte de transformação. Sim. Não é só para as pessoas que estão lá, não. É para mim também. Sim. E para você também. Sim. Eu falo, gente, isso aqui é um lugar que a gente usa para compartilhar não só conhecimento, mas entendimentos. Entendi. E quando eu vi que você tá falando de Deus lá atrás. E eu falo, gente, tá tudo na Bíblia. Sim. E se a gente se apegar a isso, se a gente realmente seguir esses caminhos, não tem como nós não sermos prósperos. Não tem erro, gente. Não tem erro. E é por isso que eu falo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Quando você entende que você é filho de Deus, que você é merecedor e que você é capaz de muito mais, tudo se transforma. O transbordo começa a chegar na sua vida. E não para só aí, porque você começa a impactar outras vidas. Exatamente. E o propósito de Deus se cumpre nessa terra. Exatamente. Então, a gente tem como missão de vida levar essa verdade que liberta, levar essa abundância financeira, porque está em nós o poder de fazer e de realizar. Sim. Só que nós estamos bloqueados porque nos desconectamos da nossa essência divina. Nós somos imagem e semelhança do Sim. Pai. Somos centelhas, somos um pedacinho do divino. Nós temos esse privilégio, Temos né? esse privilégio. E se temos esse privilégio, o porquê que não estamos exercendo? Não estamos sendo. Estamos buscando ter. Gente, vamos voltar à essência de quem realmente somos, do que viemos para ser nessa terra. Exatamente. Prósperos e abundantes. Dinheiro não é sujo. Dinheiro é bênção. Dinheiro foi criado Libertador, por Deus. né? Dinheiro, ele é libertador.
Então, tem muitas pessoas que têm essa crença de que não pode ter recurso financeiro, que não pode ser rico, porque os ricos não herdarão o reino dos céus. Cara, pelo amor de Deus, pegue o contexto bíblico onde isso foi escrito e a época que isso foi escrito. Nós precisamos, sim, de recurso financeiro, porque somos seres espirituais vivendo na matéria. E se vivemos na matéria, precisamos de ter o recurso financeiro. E quando temos o recurso financeiro, precisamos querer. Não estou falando de ganância. Estou falando de ter o recurso financeiro, porque quando eu tenho o suficiente para mim e o que sobra eu transbordo na vida do outro, eu consigo abençoar, eu Sim. consigo transformar outras pessoas através do recurso que eu tenho. Então, é Exatamente. digno querer ter mais. Uhum. É digno querer cocriar essa realidade na sua vida. E quando você entende Sim. isso, tudo se transforma. Então, é assim que a gente trabalha. E aí, eu trabalho essa mentalidade, ajudo as pessoas a organizar e ter a sua reserva financeira, que é fundamental. Na pandemia, eu percebi o quanto as pessoas estavam despreparadas, não tinha reserva financeira e passaram por dificuldade, principalmente os empreendedores. Sim. Então, é importante criar essa reserva financeira para depois a gente começar a pegar o recurso e investir. E aí eu entro com a consultoria financeira, trazendo estratégias, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, seja investimento imobiliário, seja investimento numa carteira com ativos globais, onde você vai estar blindando o seu patrimônio também em moeda forte, no momento onde a gente está vivendo, que o país está sendo extremamente impactado. E a nossa moeda super desvalorizada, né? Nossos bolsos estão sendo impactados pela inflação, o real sendo desvalorizado frente a moedas de todo mundo. Então, é necessário que a gente desenhe estratégias para nos prevenir e não perder o poder de compra, porque quando a gente perde o poder de compra, a gente está empobrecendo. Estamos, cada dia que passa, ficando mais pobres. Então, como que a gente se blinda? Quanto empreendedor, enquanto CLT, como que a gente protege a nossa família? Como que a gente protege Exatamente. a nossa velhice? Para que a gente possa ter dignidade, para que a gente possa ter sustentabilidade para as nossas descendências, para a geração, nossos filhos, nossos netos. Então, como que a gente pode, hoje, cocriar uma realidade sustentável financeiramente para a nossa família, para a nossa descendência? É isso que eu trago na minha proposta de trabalho. Uau! Gente, eu falei pra vocês, não falei que eu ia levar o nível? Vocês estão vendo, né? E assim, Flávia, eu tô impressionada de verdade. Lógico, nada do que a gente falou aqui pra mim é novidade, porque eu também venho nessa busca de entendimento, estudos e tudo mais, mas é sempre bom a gente relembrar de muitas coisas e nós estamos aqui sendo, né, fonte e canal de transformação, mas você em casa também pode ser esse canal. Então, se para você fez sentido, né, além de contratar os serviços, né, da Flávia, o meu, enfim, para realmente podermos estar de mãos dadas juntos, compartilha esse vídeo com uma pessoa que também esteja precisando, porque isso daqui, gente, é ouro. E está disponível gratuitamente para vocês. Então, olha o tanto de investimento que você já fez, olha o tanto de investimento que eu já fiz para a gente ter todo esse conhecimento para poder passar aqui para vocês. Hoje você está recebendo isso de graça, de mão beijada ali. Então, assim, no mínimo que a gente espera é que as pessoas acordem para a vida e comecem a fazer algo diferente. É isso. Não é? É isso. É ter nível de consciência. Uhum. Porque o que eu percebo, eu já estou nas mídias sociais, desenvolvendo o meu trabalho há 5 anos. E a minha busca realmente é elevar o nível de consciência das pessoas para que elas acordem, para que elas despertem e comecem a olhar para esse futuro. Se a gente não construir um degrau de cada vez, cara, a tendência é a gente ser impactado negativamente com o passar dos anos. Exatamente. E não é isso que Deus quer pra gente. Então, exatamente. o momento do despertar é agora. Perfeito. E nossa missão está muito alinhada. Nós vamos ter muita conversa. Você Bora. se prepara. Muito obrigada. Eu falo o seguinte, que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Eu sempre falo isso também. E todas as pessoas que têm entrado na minha vida nos últimos anos só corrobora essa fala. E isso também se explica, né?
A gente já conhece, a gente se atrai, não tem como, porque a gente tá vibrando na mesma frequência. É Porque isso. a pessoa que tá lá na escassez, se sentindo não merecedora e tal, ela não consegue acessar a gente muitas vezes. Sim. E não é porque ela não quer, é porque ela primeiro precisa fazer uma transformação interna pra daí ela conseguir ter acesso. Porque eu acho até bizarro, mas eu falo com pessoas às vezes, né, que eu olho assim, a vida dela tá realmente um caos. E aí eu falo, você conhece fulano, você conhece ciclano, você já ouviu falar disso? A pessoa nunca ouviu falar de nada, não conhece nada. Eu falei, gente, mas eu acho que eu vivo num mundo diferente. E a sensação é essa mesmo. Porque eu falo, eu vivo isso, tudo que eu assisto no celular, na TV é sobre isso. Eu falo, e você só tá vendo desgraça, só tá vendo... Eu falei, acho que a gente vive num mundo paralelo, não é possível. Mas é exatamente isso, é mundos paralelos. Por quê? Minha frequência tá aqui, nosso mundo tá aqui. Sua frequência tá aqui, o mundo tá aqui. Tá ali conectada com a televisão, só recebendo notícias ruins o tempo todo e vibrando naquilo ali. Então, cara, precisa elevar o nível. Precisa aumentar o nível de consciência para que comece a ver o mundo com um outro olhar. E olhar para a própria vida e falar, até aqui eu vim dessa forma, mas eu quero mudar. Exatamente. E eu posso mudar. E eu mereço mudar. E a gente tem esses recursos, né, humanos hoje para ajudar a gente a elevar esse nível, porque eu não vim daqui para cá sozinha. Eu vim daqui para cá com a ajuda de uma pessoa, daqui para cá com a ajuda de outra pessoa. Hoje eu não preciso mais escolher nada, o universo manda para mim, né? Eu não decido hoje quem é meu mentor, o universo manda. Mas em algum momento quando você tá lá embaixo, você vai ter que tomar essa decisão. Né? E isso demanda um investimento. E o que eu percebo é que muitas vezes... De tempo e de energia e de dinheiro, tudo, exato, né? Exato. Você precisa definir, em determinado momento, que eu preciso mudar. Eu vou investir em mim. E esse investimento é tempo, é energia e é dinheiro. E muitas vezes vai doer. E você tem que estar preparado para isso, porque nenhuma transformação, a metamorfose, ela não acontece sem dor. A borboleta, a lagarta, ela não sai do casulo e vira uma borboleta sem ter um processo de transformação que é doloroso. Então, não pense você que você vai passar por esse processo e que vai ser fácil. Mas é necessário. É necessário. Sim. Eu adorei nosso bate-papo. É o primeiro de muitos, tá? Se prepare. Bora, tô aqui. Só me chamar que eu venho. E eu vou deixar as redes sociais dela, tá? Pra vocês acompanharem, pra quem tiver interesse também em contratá-la. E com certeza verão nós duas juntas mais vezes aqui. E obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Parabéns pelos seus livros, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, e conte comigo também nessa sua jornada aí de mudar a vida das pessoas. Estamos juntos. Eu agradeço pela oportunidade. A vocês que queiram me seguir no Instagram, é @FlaviaAlvesInvestimentos. Estou sempre ali postando coisas referentes à educação financeira, investimentos, colocando um pouco da minha trajetória também, da minha jornada, da minha história. E vai ser um prazer ter vocês junto comigo lá. Prazer estar aqui, viu? Obrigada. Prazer é meu. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Show. Obrigada.